Estamos de volta, né, rapaziada? Sim, continuando a nossa jornada Gen V, né? O spin-off de The Boys. Cara, hoje vamos comentar o sexto episódio da segunda temporada. Meus amigos, que episódio foi esse? Tivemos muitas revelações e sim, vamos apresentar nossa bancada. Começando pelo meu co-host, meu copiloto. Você tá bom aí, Caio? Boa noite aos meus companheiros, às cigarras e todos que estamos aqui juntos nesse momento, aos fantasmas que não pagam o aluguel e todos juntos vamos tocar essa live aí. Exatamente. E ele, lá do Drops Reviews. Você tá bom, Pedro? Opa, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Puta, bora aí ver esse vídeo aí. Olá para todos os sups e não sups. Aqui não tem preconceito. Exatamente, cara. E quem tá voltando? O nosso Nerd Quarentão, ele que apareceu lá em The Last of Us, Fallout, vai voltar em Fallout temporada 2. Você tá bom, Gui? E aí, Jonathan, beleza, cara? Valeu mais uma vez pelo convite. Estamos sempre por aqui, cara. Sempre por aqui. E vamos falar aí, né, desse spin-off que já tá trazendo muito. Tá mais spin do que off, né? E vamos ver, tá interessante porque tá trazendo aí um hype legal pra última temporada de The Boys. Então o negócio tá bom. Exatamente. Então, todos os links pro Drops Reviews, Nerd 40, já estão na descrição. Então, vamos que vamos. Cara, eu queria começar aqui. Primeiro, vamos lá. Eu quero começar aqui com o Gui. Vocês acham que Stan Edgar vai ser um FDP ajudando o pessoal da Marie, o pessoal ali do núcleo dela? Porque tivemos a revelação aí que o Homelander também é um projeto Odessa, né? Que pra mim era só projeto Homelander, mas que essa revelação foi importante. E que eu acho que pra mim a única surpresa que pra mim foi totalmente previsível foi a revelação de que o cara da câmara hiperbárica queimado é o Thomas Godolkin, né? E eu vou começar pelo Gui. Vocês acham que o Cypher, ele é controlado ou ele é um super? Começa aí, Gui. Cara, eu achei bem interessante a tua teoria de que ele é controlado. É uma grande possibilidade. Por que isso ainda fica em grande possibilidade? Porque a Marie, ela não consegue presenciar o V no sangue. Todo mundo tem. Ela sente de todo mundo, menos o dele. Talvez isso possa ser um poder dele que a gente não sabe, ou pode ser de fato a questão de que ele está sendo controlado. Ele, na verdade, não tem poderes, ele é só um canal, uma antena, como uma antena de celular que retransmite essas antenas fixas. Que pode ser, aí o Godolkin não tinha poderes, mas vamos lembrar, o cara que tá lá controla ele. Sim, o Godolkin pode estar controlando ele, porque para mim já estava óbvio que era o Godolkin. Mas assim, o cara não tem poder, cara. Então se ele pode controlar. Só que lembra que a cena do incêndio que mostra, os caras estavam experimentando V. Tinha muito composto V. Era um V alterado, se você for ver. Eram várias amostras ali. E estouraram. E o cara espirrou sangue, né? Contaminado um em cima do outro. O próprio produto pegou fogo e ele foi queimado com esse produto. Então, qual era a maior habilidade dele? A mente. Então, de repente, o V, será que não exacerbou isso? Uma outra questão é que pode ser que ele seja o Godolkin, o próprio, né, refém dele. E lembrando que quando o Cypher descreve o poder, ele fala que ele usa a pessoa como uma luva. Como ele entra e ele tem acesso também ao pensamento da pessoa. Então, por isso que ele sabe das coisas. Ele consegue entrar na mente. E talvez ele mantenha o Godolkin vivo para poder acessar o que ele tem na cabeça. Então, de duas, uma. Ou ele adquiriu os poderes de uma outra forma, e que vai ser um plot twist, com a licença da palavra, do caralho. Vai ser se mostrar uma outra forma que ele adquiriu.
Mas é muito plausível, sim, que ele esteja sendo controlado. Porque, assim, o pessoal pode até falar, nesse último episódio que nós vimos, naquele momento que ele bate no cara, né? Bate no cara, assim. Nesse momento, Seu idiota, e dá na cara, pode ser uma própria raiva, que a gente tem aquele momento de raiva que a gente quer socar uma parede, que a gente quer dar na nossa própria cara, que fica com raiva de algo que a gente fez. Então talvez ali seja o próprio Godot que se tá controlando o Cypher com raiva dele, da condição dele estar ali naquele corpo e das coisas não estarem saindo do jeito que ele quer, e ele bate nele mesmo. Faria sentido. Então isso não... mas quem tá se controlando não se bate. Não, se o cara tá com raiva, no momento de raiva... Tanto é que pode ser isso, ou pode ser um momento que ele perde o controle e ele ataca. Porque logo depois ele volta e começa a massagear a perna como se nada tivesse acontecendo. Porque assim, eu tô nessa contigo, que ele pode estar sendo ele mesmo e descontando a raiva em si mesmo, né? Porque até onde foi apresentado, o que tá sendo mais palpável é isso. Porque se fosse o Cypher um super meio que escondendo, manipulando a mente, cara, eles teriam que fazer um mega de um roteiro complexo para elaborar isso aí. Porque, para mim, The Boys é algo assim, você tem algo meio crível ali nesse episódio, mas você tem soluções palpáveis ali. E para mim a solução palpável é que é isso, é igual isso aí que você falou. Mas eu queria ver o Pedro agora. Parece que é isso mesmo. Pra mim não tem dúvida, aquele cara queimado é o Goldokin. Isso é certo. Eu concordo, eu acho que o Jonathan tá certo na coisa que ele tá controlando o cara. Pra mim, a coisa dele ter xingado o Goldokin ali e voltado a massagear a perna pode ter sido até um lapso que ele pode ter perdido o controle do cara por um segundo ali, depois retomou. Fala, volta a massagear minha perna aí. E você falou do Edgar mais cedo também, né? O Edgar, pra mim, ele sempre foi um cara muito lógico, sabe? Pra mim, o Edgar, ele é o cara que ele vai ajudar a Marie e o pessoal enquanto eles forem úteis pra ele, sabe? Que ele tá vendo a Marie como algo ali que pode, pô, eu posso usar ela pra derrubar o Homelander, alguma outra coisa aí, que é o principal agora, sabe? Tipo, não somos amigos, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Se tem um inimigo em comum aqui, você tem o poder pra derrubar o cara, vamos fazer a parada aí acontecer. E pra mim, o que eu tô vendo se construir é que o Godot quem deve estar querendo que a Marie se aprimore, que esse poder dela de cura, pra curar ele das queimaduras, né? O que mais mostra pra mim que ele tá controlando o Cypher é quando o Jordan lá fala que sentiu, quando o Cypher tava controlando ela, fala que você tá numa dor monstra, Sentiu várias dores, né? Sentiu dor. Uma dor constante o tempo todo. Imagina, pô, o cara tá com o corpo inteiro queimado, a porcaria deve doer pro caramba o tempo todo. Isso é uma agonia do caramba. Sim. E fora, né, que esse projeto aí fora que essa manipulação do Edgar tá fazendo, eu acredito que quando ele apresenta as provas ali pra Marie, é dos primeiros artefatos ali de controle. E esses artefatos estão em Elmira. Entendeu? Então, Sim, são as coleiras que eles usam, né? O esquema as coleiras. E se você for ver, retém o poder. Sim, e se você for ver, eu penso, cara, que até eu gravei um short sobre isso aí. O Pedro viu, eu até mandei pra vocês tudo, sobre que é o seguinte, que logo após aquele incêndio, o Godot que ele virou a chave total e fala assim, cara, super tem que ser isso, isso e isso. É igual quando ele cita ali no teste que eles falam, que eles estão falando com o Edgar, cara, que se for o Godot, se ele estiver vivo, ele tem os 100 anos de idade. Então, tipo, o Godot, naquela cena do começo, dando problema lá com o novo composto V e tal, bem no começo da criação do composto V mesmo, sabe? Tá lá desde o começo, cara. Sim. Ele é um cara que já tá com uma idade avançada. O que também fala que ele ali, a gente vê a pele queimada, mas a gente não vê uma pele envelhecida. Que é uma outra questão. Porque isso já pode ser um indício de que ele...
É que ele O composto V, ele deve ter alguma coisa pra Exato, retardar envelhecimento. mudado Uhum. alguma coisa no corpo dele. E o Edgar, cara, Acelerar ele o já deixou envelhecimento. bem claro que o interesse e o objetivo dele é voltar para o poder da Vogue. Então ele vai usar todo o meio necessário. Ele não vai ajudar o pessoal porque ele é bonzinho. Eu Ele vai concordo. fazer, e ele deixou bem claro, né, que ele quer voltar ao poder. E o que ele puder fazer para voltar ao poder, ele vai fazer. É Eu que o quero ver Giancarlo o Caio sobre Esposito, isso. o ator, quero o Giancarlo Esposito, ele já fez tanto vilão foda, a gente já tem tanta imagem dele como vilão, que quando ele tá agindo bonzinho, a gente já desconfia, sabe? É. Caio, é contigo. Cara, lembra do último episódio que a gente falou que a série ela tava tipo assim, às vezes tinha um núcleo ou outro que não tava encaminhando, mas no mais tava interessante ainda o geral, sabe? Então dava pra tocar. Cara, eu senti pra caramba que nesse episódio especificamente que o hype que eu tava no começo diminuiu uma velocidade inacreditável. Porque no último episódio, sabe quando aconteceu no final que eles estão escapando e parece que tá muito fácil? Ele vai falar assim, com certeza a gente deu a questão da dúvida pro roteiro. Isso é de propósito, porque o cara é bem inteligente, ele tá apenas testando eles, isso aqui. E quando apareceu que realmente, não tinha segurança mesmo, eu falei assim, peraí, parece que aconteceu uma coisa estranha, sabe? Sim, obviamente estava muito fácil. Por que então escapou? Daí quando eles escaparam, foi mostrar o cara falando assim, olha, eles escaparam. Daí eu pensei que ia até aqui no monólogo do vilão. Conforme o planejado, era apenas um teste. Não, ele ficou puto. Eu disse, então o cara não pensou nisso. Então essa é a faca de dois gumes, você fazer um vilão que ele, até então, tudo faz conforme o plano dele. E quando acontece uma coisa dessa, que eu falo assim, com certeza faz parte do plano do cara, não é. E eu falo assim, peraí, eu perdi alguma coisa? Mana Então, Sábia tá aí pra isso, né, Caio? não, cara, porque vai confuso. até um ponto isso. É confuso porque parece que até certo ponto ele queria que eles fugissem, porque ele cortou o pescoço lá da irmã da Marie pra ela curar ela, pra ela desbloquear esse poder e salvar a irmã dela lá. Mas, tipo, parece que ele queria que ela fugisse até esse ponto, de chegar na irmã dela, mas não queria que fugisse da prisão depois. Então, tipo, Então ficou meio confuso. E, tipo assim, eu vou te dar um outro exemplo que acontece nesse episódio. Esse episódio tem vários momentos que eu falo assim, cara, eu perdi alguma parada. Ele descobre onde que eles estão, porque ele vai na casa lá do Polaroid e descobre, pega pelo WhatsApp lá, do Instagram, eles estão em tal lugar. Daí manda um cidadão lá, qual que é o nome? Viking? Esqueci o nome do cara lá. É o Viking. Daí, eles derrotam ele. Eu falo assim, beleza, vai aparecer o restante da galera pra cercar. Não, o cara realmente só mandou um cara e não tinha câmera, não tinha nada. Tipo assim, eles fugiram. Fugiram pra onde? Não sei. Peraí, cara. Cadê o cara fodão até então que tinha plano pra tudo? Então, esse episódio rolou várias coisas de peraí, parece que eu tô perdendo uns trechos de diálogo, de cena. Do personagem inteligente. O personagem inteligente, pra ser inteligente, o roteirista tem que ser inteligente. Vocês não sentiram isso? Ou só foi uma coisa minha? Cara, eu senti isso. Sim. Não, eu senti isso também quando eu vi, eu falei, mas... Porque assim, tava meio óbvio, ele tava controlando ali o Polaroid, beleza, aí você tem um lance ali dessa cena, hein? Só que você fica assim, eu tô nessa com vocês, eu terminei o episódio e falei, cara, o que faltou? Porque eu senti quando eu terminei o episódio, que ele foi um episódio revelador? Sim, só que eu senti que tá faltando alguma coisa pra preencher essa lacuna. Porque, por mais que eles querem apresentar essas pistas sobre o Godot, não sei o que, teorizar mais quem que é o Cypher, nas resoluções pequenas assim, eu fiquei meio intrigado. Falei, mas só mandou um cara, mas não mandou uma equipe, porque... É aquela parada também de tipo, cara, que nem a gente falou desse primeiro episódio, cara, ninguém tava esperando que o ator do André morresse. Eles tiveram que adaptar muita coisa do roteiro, especialmente da morte dele, não fazer recast. Porra, entendo 100%. Agora, todo esse plot da Odessa não casa nada com a primeira temporada, que é do Woods, do coisa do vírus, e é um outro rolê. Então,
é meio difícil a gente teorizar, porque a gente teorizou muito na primeira temporada de uma coisa que os roteiristas cagaram depois e falaram assim, cara, esquece essa porra aí. Então, eu não sei eu vejo assim, o que vai ficou rolar mais pra próxima confuso temporada. é que eu não sei, eu quero ver o Gui depois sobre isso. O que pra mim, o que ficou mais confuso é quando na parte ali que o Stan Edgar começa a revelar o que é o Odessa. Eu falei, mas se o Homelander fez parte do Odessa, então por que tem... Eu fiquei assim, cara, por que teve o vírus Mata Super da primeira? Porque meio que, pelo que dá pra entender, é que o Homelander pode ser imune a esse vírus, mas eles, digamos, meio que eles ignoraram. Não, eu isso. acho que esse vírus foi só um gancho pra 4ª temporada do The Boys, e eles nem vão mencionar mais isso aí. Não, mas então... E é o meu cagaço que toda essa série, toda isso, não vai pra nada. Porque, novamente, até agora, eles estão colocando um hype gigantesco nela. Que, cara, ela é 1 milhão, ela é que nem um Homelander, sei lá o quê. Só que, pelo roteiro, assim, de questão narrativa, ela não tem nenhuma conexão com o Homelander. Que nem o pessoal do The Boys, estuprou a ex-mulher, engravidou, o outro que é do Rio, tem tipo uma construção de plot para ser uma questão de vingança. Ela não tem nada. E até aquela última cena da última temporada, que apareceu o Homelander, parece que ele não casou com o restante. Então, eu ainda tô tentando entender qual que é dessa segunda temporada de Gen V. Não sei se eu tô fazendo muito sentido nisso, tá ligado? É contigo, Gui? Cara, eu não tô nem me manifestando muito, porque eu não sei, eu tô até testando aqui, para minha voz de vocês está travando um pouquinho. Então, eu tô me concentrando para poder entender o que vocês estão falando. Não, então, é que a gente tava falando o seguinte, que essa segunda temporada, a gente não tá entendendo pra onde que ela tá querendo ir. Não, porque, assim, eu saquei, eu só tô explicando por que eu não estou interagindo tanto. Não, aí eu tenho que me concentrar para poder entender vocês, que senão, se eu falar alguma coisa aqui, corta e eu perco o que vocês estão falando. Essa parte aí, cara, eu acho assim, a primeira, beleza, foi a questão do vírus e tudo mais, só que o vírus ficou resolvido, entre aspas, porque matou-se o que tinha de amostras de vírus e só quem tinha era a Neumann, e o cara que fez o vírus foi morto, então não dá para fazer mais, que era até o menino lá, o brasileiro, que era o cientista, e a Neumann matou ele. E ela guardou a única amostra do vírus. A questão é que o Edgar, qual é a do Edgar? Quem é que tomou a vogue dele? O Homelander. Homelander chegou e viu assim, eu posso fazer o que eu quiser. Porque uma coisa que é interessante que o Edgar falou qual é a fraqueza dele? Ele é um sociopata, mas ele tem essa necessidade. Por que ele não mata todo mundo? Por que ele não sai matando? Porque ele quer ser amado, ele quer ser idolatrado. Ele quer ser idolatrado. Endeusado. E se ele matar todo mundo, quem é que vai fazer isso pra ele? Então ele tem essa carência justamente por ele ter vivido a vida dele toda dentro de um laboratório. A vida dele toda é uma mentira. Então o Edgar quer qualquer arma possível. O vírus, ele ficou em stand-by. O que é que vai se fazer com o vírus? A Neumann morreu. No The Boys ela morreu. E aí quem será que eu acho que o vírus está guardado? Essa única amostra pode ser trazida depois. Qual é o foco dessa segunda temporada? Marie. Mas qual é o foco da série spin-off e a série The Boys? Como matar o Homelander? Como é? Porque o Homelander não tem, até hoje, nenhuma fraqueza. Aí, uma coisa que vocês estavam falando aí, que eu também percebi, mas depois eu entendi. A Godokin é para pegar os sups e transformar aqueles que têm potencial de ser heróis e aqueles que têm potencial de ser aqueles influencers, que isso também é importante para a Vogue, que ela precisa desses influencers, ela precisa da manipulação de massa. Então, o Cypher fala, tô nem aí para Godokin, tô nem aí para os super. Ele tem um objetivo, e a Marie. Ele manda só um cara, por quê? Porque ele tá agindo debaixo dos panos. Isso não é sancionado pela Vogue. É uma coisa dele, que ele já traz há muito tempo. Então, por isso que ele não manda um time. Porque como é que você faz para manipular? Se você manda um time, ele ia ter que explicar pra Vogue como é que ele é, porque ele quer botar a Marie novamente como uma estudante, e essa estudante
lá treinando, porque ele quer que ela atinja o potencial máximo. Primeiro, eu acho que a necessidade do potencial máximo, aí entra também reforçando a teoria do Jonathan, é porque é para curar ele, porque o Goldorak de alguma forma tá controlando o Cypher. E aí curar a pele dele e rejuvenescer ele. E uma mulher que conseguiu ressuscitar a irmã pode fazer isso. E ainda tem a história que ela falou pra como é o nome da lourinha lá? Kate. A Super Kate. Kate. A Kate disse, você pode me consertar. Cara, eu não duvido, e seria muito foda se ela se tu quiser depois, Jonathan, tu corta. Seria muito bacana. Mas a palavra mesmo seria muito foda. Se ela reconstruísse o braço da Kate. Eu ia ficar, cara. Eu queria um negócio desse. Cara, mas é exagerado, mas a série é isso. O poder dela tá indo pra isso mesmo. Se ela consegue sentir cada célula do corpo, cara, ela pode fazer isso. E se seria duvidar, do caralho. Porque que série é isso, cara? E se duvidar, eu até meio que... Não sei se eu falei isso no próprio vídeo. Ela pode até te desativar o poder do super, se ela duvidar. Porque é o seguinte, o poder dela é muito mais manipulação de células. Então, assim, ela pode, se ela quiser, ela pode desativar os poderes do super só através de manipulação e reação do V. Porque, assim, eu acredito que isso não vai acontecer. É o roteiro na minha cabeça que eu acreditaria que o Cypher poderia fazer mais testes rígidos, mas infelizmente ele não tá fazendo, entendeu? Ele só tá, tipo assim, causando caos e vamos ver como que essa galera reage, entendeu? Mas se ir pra esse lado, cara, eu ficaria feliz porque a gente entenderia por que a Marie pode ser páreo pro Capitão Pátria. E infelizmente, cara, essa meiuca, assim, que essa expectativa que a série nos trouxe lá no início do primeiro episódio não tá trazendo nesses episódios seguintes. Isso é só uma frustração minha com a segunda temporada, tá? É só uma opinião, tá? Mas eu percebo que esse meio de campo, eles não estão sabendo lidar com esses pequenos detalhes. E é isso que eu acho que estão criando muito mistério que eles já poderiam estar revelando, porque a série já tá no 6º episódio. Então, muita coisa que poderiam trazer já aí. E isso tá sendo chato. A minha preocupação é que a gente já viu claramente que eles estão preparando muita coisa para a última temporada do The Boys. A minha preocupação é que só tem mais 2 episódios e essa temporada tem muita coisa para resolver ainda. A minha preocupação é eles deixarem muita coisa aberta para ser resolvida lá na última temporada do The Boys. Mas provavelmente o último episódio vai ser aquele episódio filme, que é mais de 1 hora, que é para poder fechar tudo. Sim, e eu sei que tem que deixar uma ponta ou outra ali pro The Boys e tal. A minha preocupação é deixar coisa demais. É querer conectar demais com o The Boys, deixar coisa aberta demais. A série perder a utilidade. A Gen V perdeu a utilidade. Que assim, desde o começo a Gen V tinha essa parada de ser um spin-off conectado, mas ele tinha uma identidade própria da primeira temporada, que assim, a gente vai ver os pequenos jovens, como que é o mundo The Boys na faculdade, de como que é essas festas malucas de jovem com superpoder. Mas essa temporada claramente é um The Boys 3.5, sabe? Que é entre temporadas, é um especial do The Boys. E, por exemplo, quando cortou lá as cenas que é entre o relacionamento entre os personagens, que é a Emma e o Sam, né? Depois teve a Maria, a irmã dela, cara, eu tava cagando e andando. Tipo assim, mas será que eles vão ficar juntos? Tipo assim, que se dane, sabe? Porque não desenvolveram isso até agora? Porque eu entendo novamente, teve que ter um pulo de tempo entre a última temporada e essa, exatamente para não mostrar o ator, o André. Mas aconteceu tanta coisa entre essas 2 temporadas que tem essa desconexão. Então, tipo, o Sam terminou a última temporada, lelé da cabeça, vendo fantoche por aí, aquela inconstabilidade, o cara é um psicopata que pode matar todo mundo. Aí começou essa temporada, ele no piquenique, sentadinho, namorando uma guria. Pera aí, tá ligado?
É porque é confuso, né? O que me deixa confuso é porque você chega no final da 4ª temporada do The Boys, aparece a Kate e o Sam lá ajudando o Seth, sequestrando o French, a Químico lá e tal. E aqui eles estão amiguinho de novo. Você fica tipo, pô, cara, mas que lado que eles estão? O que tá acontecendo? Sabe o que eu não comprei até agora, nesse episódio 5 e 6? É a Annabeth. Porque assim, a gente comentou no episódio 5 sobre, tipo assim, ela mal não foi nem apresentada e morreu, né, entre aspas, voltou à vida. E nesse episódio 6, cara, ela tá muito chata. Você quer mais que, tipo assim, que ela vaza da série. Pra mim, cara, até agora, assim, é um núcleo E é uma chato, parada que porque- tá construindo desde o episódio 1 de Gen V. Do primeiro Então, episódio de Gen V, literalmente a primeira O cena negócio- é com a... O que me incomoda da Annabeth é que, tipo, se ela é uma sup também, ela devia entender mais a Marie e não culpar tanto ela pela morte dos pais, tá ligado? Ela devia ter uma compreensão maior de, tipo, beleza, ativou os poderes, do nada ela não tava controlando, tá ligado? Eu sinto a mesma parada. Então, assim, Cara, eu acho eu que a estou segunda temporada ela aloprou na questão dramática. A gente entende que eles quiseram trazer um peso dramático, né, por conta da morte do Chance lá, do ator, Sim. e que trouxeram isso, respeitando a memória dele, o papel que ele fez, não escalando mais ninguém, reescrevendo pra, né, o personagem também morrer e tudo, beleza. Mas eu acho que esse drama já tá demais, cara. É isso que você tá falando também. Cara, já tá na cara. Ela era uma criança que tava virando mulher, teve a primeira menstruação e aí perdeu o controle dos poderes. Você vai culpar uma criança? E aí a irmã, beleza, quando é criancinha, porque tudo de ruim. Ela já é uma mulher e ela também tem poderes. Então, como é que ela não entende a irmã? Como é que não reconecta logo? E aí é mais uma ponta solta pro final. Tem muitas coisas que são mais interessantes para ser resolvida do que essa história. Ela já podia reencontrar. Porra, a irmã te ressuscitou e tu não vai perdoar ela ainda, cara? Tu não consegues, e ela fala, ela não consegue controlar o próprio poder. Ela não sabe usar. Às vezes ela usa, às vezes não. Ela já mesmo falou. Então ela tem uma noção do que é não controlar o próprio poder. Como é que ela não consegue perdoar a irmã? Aí Sim. fica nessa coisa chata, querendo trazer um drama que a série não precisa. Sabe o que eu achei fantástico? Sabe o que eu achei fantástico? É esse embate do Polaridade contra o Cypher. Isso eu achei fantástico. Pô, dá pra você ver que ele é parável, tá ligado? Isso eu achei muito bom. Eu queria mais cena disso. Acho que tá certo que o Polaridade vai de arrasta nesses próximos episódios. Ele vai. Eu pensei que já iria. Eu também pensei que ele já ia levar o arrasta nesse episódio. Mas eu acho que ele precisa dar. Ele vai ter um último papel aí antes de. Cara, eu morrer, acredito cara. assim, que ele vai ter um último. Ele vai ter um último X1 contra o Cypher e vai de arrasta. Agora, a Porque ele cena já tá- dele no jantar, né? No jantar. Era jantar ou almoço? Acho que era almoço. Que ele estava, que é no episódio 5. Entre a Polaridade e o Cypher. Também reforça isso. Porque assim, o Cypher ele não tem poder de regeneração. E o cara deu uma facada na mão dele, como se fosse a coisa mais simples. Então isso também pode reforçar a ideia de que o cara fazer uma coisa dessa é porque ele quer mostrar que é ali, ó, descartável. E justamente pode reforçar essa história dele estar sendo controlado. Né? E aí eu acho interessante nesse momento aí dos dois, que ele revela muita coisa. Eu acho assim, o maior acerto dessa segunda temporada de Gen V é esse vilão. Ele tá sendo um grande vilão, e eu acho que é o que ele tá segurando de interessante nessa segunda temporada é ele. Eu acho que já estão exagerando em manter muita coisa ainda no mistério. Agora ele já revelou, essa parte do episódio 6 foi muito bacana, ele dizer assim, ó, o que a Vogue quer não me interessa, o que a Godot precisa não me interessa, ele quer criar a supremacia dos super. E os super começando com a Marie. Então, isso mostra, assim, que ele quer varrer, ele acha muito idiota os alunos que têm poderes desse negócio de publicidade, essas coisas. Ele tá jogando um jogo para poder, de fato,
revelar, que eu acho que vem nos próximos episódios. Vem no Então, próximo, ele né? A colocar estrutura. plano A estrutura 100%. é tipo, seguindo uma estrutura de roteiro de série, você dá as revelações finais no penúltimo episódio e o último você deixa só para as conclusões, sabe? Só para resolver tudo. Então, no final do próximo episódio deve estar revelando e tal. O que tá me incomodando, tipo, que eu fiquei muito surpreso do Edgar ter aparecido para ajudar, porque lá no primeiro episódio, a Starlight apareceu, bateu um papo com a Marie, falou, pesquisa aí o projeto desse, que não sei o que e tal. Esqueceram disso. Não se fala mais de Starlight. A Marie não fala mais disso. Porque eu até pensei, eu falei, pô, eles fugiram, tal, estão aí, a Marie vai contatar a Starlight, agora que vai ser o gancho, vai chamar ela pra ajudar. Daí não, apareceu o Edgar. Eu falei, mas que negócio da Starlight? Mas o único ponto que eu achei bem interessante, assim, se vocês repararem é uma questão de orelha, é uma questão assim. O único ponto que eu fui reparar nesse episódio é que o Sam ele tem os mesmos poderes da Maeve. Eu reparei nisso. Uma super força, super eu falei, resistência. É o pacote básico, tá ligado? É o pacote básico. Eu tava meio, falei, cara, eu vi esses poderes de algum quando eu fui ver, porra, é da Maeve, mano. Aí eu falei, só essa curiosidade. Só que, assim, cara, o único ponto que eu tô sentindo muito, cara, é nesse plano do Cypher, é que eu queria mais até onde ele tá querendo a supremacia e discordando do Capitão Pátria. Porque eu acredito que se os próximos episódios não explicar, cara, vai ser um furo. Porque, assim... Não, vai explicar. Porque, assim, o Homelander... de furo. Eu sei que vai explicar, mas a parada é que a série, que ela, assim, vai fazer uma grande revelação, só que essa revelação não foi pensada desde o começo. Que é muito comum, sei lá, você pegar uma série que ela é de, sei lá, de 5 temporadas e você tem que mudar tudo. Que nem por exemplo, Lost da vida, sabe? Ah, não foi apresentado no começo, mas vamos desenvolver. Mas é uma série de 2 temporadas. 2 temporadas e nada da Odessa é apresentado na primeira. Daí estão fazendo tipo mini retcon, que eu entendo até o motivo, mas isso que eu não estou entendendo de agora estão utilizando isso como argumento que vai ser o season finale de The Boys. O season finale de The Boys vai ser a importância da Maeve. E tem noção que a galera de The Boys, a maioria dos personagens, não faz a menor ideia disso. Tá rolando isso aí? Então, ela era para ser um spin-off, só que tá sendo... Não sei, cara. Parece fica uma sensação meio de Deus Ex Machina, sabe? Tipo, o vírus não deu certo. Mas por acaso tem esse negócio dessa que a gente nunca tinha falado antes aqui? Parece o Estrela da Morte 2, tá ligado? Não, sabe o que isso aí tá parecendo? Sabe o que isso aí tá parecendo? Um retcon. É complicado porque eu gosto da ideia até, mas até a Marie, ela tá muito sempre na defensiva. Eu não sou uma super arma, e pode encher o saco isso, porque sempre ela tá falando isso, mas eu entendo completamente o sentido dela de, tipo, cara, passei minha vida inteira e com esse poder, tipo, meio merda, de sangue que ia ter que se cortar e dar chicotada. E a coisa mais legal do poder dela era da Nilma de explodir cabeça. E não tá sendo explorado justamente esse ponto que deixava a Nilma tão poderosa. Que era essa coisa de você, tipo, ser um assassino perfeito, que você consegue explodir cabeça do outro lado da rua sem ninguém perceber. E a Nilma nunca foi desenvolvida essa coisa assim, nossa, você tem habilidade de manipulação intracelular. Na primeira temporada ela só controlava o sangue e é isso, sabe? Ela pode explodir a cabeça. Mas ela explodiu o braço da Kate. E aí eu achei que eles a Nilma não tentou matar o Homelander? Mas isso é o controle do sangue. Ela jogou muito sangue ali pro braço, o braço explodiu. Agora na segunda temporada que escalonaram o poder dela do nada. Então, mas a Nilma podia matar o Homelander. O problema é o tempo. Porque ele disse, se você mexer, ele é tão rápido que ele poderia matar ela antes dela conseguir matar ele. Essa era a questão. Mas ela pegou e ele eu não lembro qual foi o episódio, ele fala que se ela começar a fazer alguma coisa, ele vai matá-la. Tão rápido que ela não vai perceber. Porque assim, se a gente for para a primeira temporada de The Boys, o Translúcido,
Os caras mataram ele não morria. Os caras atiraram, os caras botaram ele na gaiola tentando matar. E aí a última solução foi quando enfiaram um monte de explosivo, né? Enfiaram pela saída. E assim, ó, vamos no explodir, fundo do translúcido. Bem no fundo, lá no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, colocaram os explosivos. E aí, cara, mostrando que, você é resistente por fora, mas por dentro não. É a mesma coisa do Homelander, cara. Ele por dentro, ele não vai ter. Então, se de alguma forma a Marie der uma upada no poder mais rápido que a Newman, ela pode paralisar o cara, ela pode explodir partes de dentro para fora, porque ele também tem sangue. E aí, meu amigo, ele pode ser super, mas se o sangue do corpo todo for pro cérebro, o cérebro encharca e o cara vira um vegetal. Então, assim, o que a gente fica pensando beleza, pra mim, o Cypher quer colocar a Marie com um poder que ela possa fazer isso. Ressuscitar os mortos, como ela fez com a irmã. E aí conseguir curar, e vai curar o Godokin. Só que ficar mais forte que o Homelander. Tá todo mundo esperando isso, que ela consiga utilizar os poderes de uma forma... Porque quando ela foi ressuscitar a irmã, todo mundo no recinto deu uma de Xavier lá no Logan. Todo mundo de cabeça, todo mundo sangrando. Todo mundo um negócio nível ômega já. Cara, e eu concordo com isso. A gente tem que aceitar a parada do protagonista de anime shonen, que ele consegue fazer o treino off-screen, sabe? Isso aí eu concordo. Por 500 anos, a gente tem que aceitar, sabe? Isso não tem como reclamar. Como que ela aprendeu isso aí? Cara, o nome, ela tá na capa, tá ligado? Ela tá na capa da série, obviamente ela vai aprender isso em tempo recorde. Mas obrigado, Demon Slayer. Obrigado, Demon Slayer. Você fez seu trabalho, tá? Muito obrigado por fazer isso. Mas pra pensar que a irmã dela foi só fechar o corte no pescoço e foi aquele rolê todo. Imagina o que vai ser pra curar toda a pele ali do Godot. Mas vamos aguardar os próximos episódios. Galera, notas pra esse episódio. Cara, por conta do papo, assim, quando eu assisti, eu falei, tiveram muita coisa em relação. Agora, digerindo o episódio e analisando os pontos negativos, o que tá bufado, rushado, assim, tá muito furado esse roteiro desse episódio. Você fala assim, você tem que ligar uma sensação de descrença aí, pra você absorver. Então, eu ainda vou ser generoso, eu vou dar 7 pra esse episódio. É um 7 assim, passa, mas tipo assim, esperava mais. Por isso. E você, Pedro? Eu vou no 7 também, porque a série ela não tá ruim, mas eu tô com a sensação que ela tá demais, o episódio também, demais, só mais preocupado em conectar com o final de The Boys do que ser algo próprio. E isso pra mim é algo que, falando como roteirista, como produtor, é bem ruim, sabe? Por mais que seja uma série spin-off, por mais que se passe no mesmo universo, seja algo próprio, sabe? Você pode até deixar pontas, ganchos pra outra série, mas não viva em prol da outra série, sabe? Eu sei que tá acontecendo em The Boys, como o estado tá lá, é impossível de ignorar, mas, cara, seja algo próprio. E esse episódio, ele deixou muita coisa... Tem muita ponta solta pra mim, muita coisa fraca ali no roteiro. Eu achei que eles fugiram da prisão muito fácil. Foi ridículo de fácil fugir da prisão. Era óbvio que o Sam ia voltar pra ajudar, né? Daí eles ficaram escondidos lá o episódio inteiro. Eu até ri de uma piadinha ali que a menina que encolhe lá não lembra, não sabe o número de telefone de ninguém pra ligar de um telefone normal. Mas... pra mim é um 7, falta conectar mais coisa, quero ver se volta aquela conexão da Starlight no começo que eu falei, sabe, e ver pra onde vai, né, ver se esses 2 episódios não vai ficar muito apressado pra resolver o que tem que resolver. Vai lá, Caio, de 0 a 10 pra esse episódio. Cara, eu vou dar 5, porque a série poderia... Ela tá se complicando desnecessariamente, essa que é a parada. E, infelizmente, nesse episódio, teve uns momentos que eu tava muito querendo avançar. Eu gosto de chamar o Caio, porque, tipo assim, você pensa, é o menorzinho? Não, é uma nota totalmente divergente. Cara, é que...
Tipo assim, até então, até o último episódio eu tava nessa sensação. Assim, cara, a série não tá legalzinha, só uma coisa ou outra. Então a série não tá ruim, não tô tipo, dando rage bait aqui nem nada. É que ela, que nem você falou, cara, ela tinha potencial para fazer um episódio de escapar da prisão. Já que a série, a primeira temporada terminou com eles indo pra prisão e começa essa aí. O primeiro episódio da segunda temporada, eles já escaparam e não mostrou isso e só fica falando off-screen. Daí, porra, daí tem a questão que você fica pensando que é um plano Masterchef do cara. Não, era só, tipo, eles ficou tão surpreso quanto eu, tá ligado? Eles escaparam? Eles no Eu tava começo junto da com essa sensação. temporada falam, eles no começo da temporada falam que o André morreu tentando fugir da prisão, mostrando que é foda pra caramba, e agora eles fogem na maior facilidade do mundo. Então, não sei. Eu entendo também, tipo assim, cara, é o 6º episódio, eles têm que dar uma corridinha pra fechar tudo, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa sensação, eu falo assim, cara, se vocês tivessem feito tudo bonitinho até agora, não precisaria estar nessa correria maluca. Foi o erro da própria série. A série tá se complicando. Então, assim, eu ainda tenho esperança para esses 2 episódios, ela não tá insuportável, mas a única coisa que eu falo, que toda série que a gente começa no podcast, a gente fala assim, cara, a gente vai ver durante ela se compensa maratonar ou assistir semanal. Até agora, se eu recomendar para alguém, fala assim, cara, espera terminar esses 2 episódios e maratona. Que esse episódio para semanal, eu esperar uma semana receber isso e ter que esperar mais outra semana, não tá compensando. Eu acho que você tá na mesma sensação que eu, de acaba um episódio e você não tem ansiedade pra ver o próximo, sabe? Vocês estão falando assim, semana que vem vou bater ponto. Eu tô parecendo um CLT. Exatamente. É bem isso aí mesmo. E você, Gui, de 0 a 10 nesse episódio? Cara, eu vou dar 6, por conta que, assim, o episódio 5 pra mim foi melhor. O episódio 5 conseguiu criar um hype que o 6 não fez. Eu acho que já passou o momento do drama, né? A gente tem... claro que a série precisa de pontos, mas eu acho que já tá se preocupando em demasia com isso, ao invés de resolver algumas questões. A parte do Luiz Estrela lá, da Estelar, que eu chamo de Estelar pra ela, lembra do Teen Titans, ela tem que ficar escondida, cara. Eu acho que meio que os roteiristas eles poderiam explicar isso melhor. Que ela tá sendo perseguida, né? Ela pode ser morta pela galera dos novos 7. Mas existem, assim, muitas pontas soltas. Eu acho que o que tá segurando a série é o vilão, o Cypher. Mas ele tá começando a perder o controle. Por um lado, isso tá sendo legal, porque a gente começa a ver a verdadeira faceta dele, mas nesse momento poderia se explicar muito mais coisa, poderia se trazer algumas revelações. Um ponto alto do episódio foi esse que você está mostrando aí, o Edgar aparecer, né, e eu acho que ele pode trazer coisas mais interessantes na série, mas, cara, eu tô com medo de ele ser mantido, ele só apareceu aí porque ele vai aparecer na próxima temporada de The Boys. Porque o episódio termina com a Marie e a Kate indo embora. Poderia ter terminado com a Marie consertando a Kate como ela pediu. Ia ser um final mais foda, ia deixar a gente mais hypado pra ver o próximo. Pô, a Marie tá começando a realmente dominar os poderes. Mas não, parece que introduziram o personagem só pra ele explicar algumas coisas técnicas, que ele falou aquela questão do blastocisto, que aquilo mostra o início da gestação, são dias a semana da início da gestação, eles já estavam aplicando o composto V para que a criança nascesse, né, com esses poderes mais fortes. Então, assim, o projeto Odessa faz sentido depois que eles afastaram o vírus, né, que a Newman pegou e está perdido, teoricamente, o vírus. O cara que criou está morto, não pode se replicar. E seria uma saída um pouco, né, ditatorial, porque você mataria todo mundo indistintamente. E existem os supers que são bons e existem os supers que não são. Você aplicar um vírus, né? Mas assim, parece que o episódio jogou muita coisa. Então não foi um episódio legal porque ele poderia já trazer informações interessantes, fechando algumas pontas soltas, mas abrindo outras para criar o hype.
E não, ele só abriu e colocou um monte de coisa muito compactado num episódio só. E que não se mostraram interessante. Então eu concordo com o que o pessoal falou aí, da questão de não ter isso. Se fosse, por exemplo, o episódio 5, pra mim o episódio 5 é nota 8, cara. Já foi um episódio bem melhor, que terminou de uma forma de dar um hype e deixar um interesse de você querer assistir. O 6, ele perdeu essa oportunidade aí, com aquela cena final das duas indo embora, sendo que ela poderia fazer algo logo ali. Até porque se ela já conserta a Kate, e a Kate já dali já sairia ajudando ela. Aliás, tem isso. Cara, Ela não explicou vai porque ter não isso. ajudou ela, né? Assim, se Não. você me ajudar meus poderes, eu te ajudo. Ela fez, e saiu, o episódio terminou, deu, como assim, E saiu bem isso, cara. Galera, estamos encerrando mais um papo aí com vocês. Quero agradecer a presença do Pedro aí, que tá batendo ponto aí, o Caio também. Insistir ele para fazer essa jornada com nós, mas Genvi tá osso, hein, cara. Mas vamos ficar aí até o final. A esperança ainda, A esperança, gente. Pedro, Caio, despedidas e agradecimentos. A alegria de ver ainda, porque estamos aqui com nossos brothers. A esperança é a última que morre. A esperança provavelmente já tem um Genvi, porque ela está apanhando muito por esses tempos aí. Mas ainda está guerreirinha. Ainda falta 2 episódios para ela jogar a toalha. É isso aí. Pedro, despedidas e agradecimentos. E eu sei que tu lançou vídeo novo no teu canal. Eu lancei o vídeo da 3ª temporada do Alice in Borderland aí essa semana. O canal tá crescendo, graças a Deus. Vão lá assistir os vídeos, tem muito vídeo legal vindo, tem muito vídeo legal planejado. E continue acompanhando aqui também. Esse sábado eu e o Jonathan vamos fechar aí o Peacemaker. E aí depois, que umas 2 semanas já começa o It, né, Jonathan? Então, vambora. E na mesma época, no finalzinho do ano, vamos iniciar Percy Jackson, né, o Gui? Né, o Pedro, que a gente topou junto aí fechar essa jornada semanal. Gui, despedidas, agradecimentos, o que é o Nerd 40, e eu sei que tem vídeo no teu canal. Vai lá. Bom, agradecer mais uma vez, mano. Tamo junto. Valeu pelo convite. Tô esperando agora, né, Fallout. Nós vamos mandar com tudo aí a nova temporada. É uma série. Porra, eu espero que não façam o que estão fazendo nas últimas séries, que as segundas temporadas aí, né, não estão tão legais, porque Fallout, a primeira temporada foi muito boa. Cara, eu tô com um vídeo ainda que eu lancei na semana passada, que foi React sobre o Marvel Zombies, né? O novo trailer do Wolverine que saiu do game, muito bom. Eu vou fazer hoje ainda sobre o One Punch Man, assim, é um anime que eu gosto muito, e eu não faço muita coisa sobre anime no canal, mas eu vou começar a fazer mais, eu tenho assistido, eu gosto muito, é que às vezes eu assisto tanto anime que é para escolher, para poder fazer. Eu tenho assistido alguns animes, mas o One Punch Man é um que eu gosto pra caramba. Eu gostei porque eu conheci através do anime. Tanto é que eu não quis ler o mangá. Eu não sei o que as coisas vão acontecer. Eu não vou ficar criando expectativa. Porque fica aquele negócio que eu acho até chato. Quando a pessoa pega e fica comparando com o mangá. Então eu vou até fazer um vídeo hoje. Essa semana. Semana passada não deu pra eu gravar. Muito trabalho. Tive que acompanhar meu velhinho aí que fez uma cirurgia de catarata. E aí, tudo isso, né, eu tive que, para poder estar disponível para ele, trabalhar dobrado, dando aula. Mas eu vou voltar às minhas lives, eu tô nessa correria, mas eu faço live de gameplay, então o Nerd 40 é um nerdzão, gosta dessa cultura pop, então a galera pode ver os vídeos, vai sair vídeo novo pra semana já, final de semana é pra semana, sobre Peacemaker, né, sobre o One Punch Man, sobre o que eu já vou lançar essa semana, sobre o que eu espero, vou fazer um short, do que vai estrear domingo, e já na semana que vem sobre o primeiro episódio de domingo. Vou fazer um no final do Genvi, e vou voltar a gameplay aí, que eu tô jogando o jogo do Kojima, que é muito bom, mas é longo pra caramba, que é o Death Stranding 2, cara. Tem até que voltar, espero dar lembrar a jogar, porque faz tanto tempo, e eu sou muito fiel à minha galera, então quem quiser acompanhar o Nerd 40, eu não jogo por fora, eu espero fazer a live pra jogar junto com meus seguidores lá.
Então é isso, galera. Valeu mais uma vez, Jonathan, pelo convite. E sigam aí, né? @nerd com i no final, _40, para saber essas novidades. Tem muita coisa legal lá no canal. Exatamente. Fica o convite aberto para The Witcher temporada 4, pra gente falar o geral da última temporada. Porra. Tá? Então a gente vai combinar aí. Vai Mais pra procurar frente. Tô gostando dos trailers, Né? cara. Tô gostando dos Então, trailers. Os trailers A parecem gente que tá trouxe a bom. terceira temporada, mas vamos em busca da humilhação para falar dessa última temporada, gente. Então, galera, finalzinho desse mês já vamos começar Welcome to Derry, bem-vindos a Derry, tá? Então, vamos encerrar Peacemaker também essa semana já, né? Que já vai estrear, ou seja, a data que a gente tá gravando hoje, né? Dia 9/10, que já vai estrear o último episódio. Então é isso, gente. Segue lá o Drops Reviews, o Nerd40, que tamo junto, gente. Até o próximo episódio. Até mais e tchau, tchau, hein? Valeu, Falou, tchau. falou!